Seja bem-vindo, você está no canal de cortes do Muqueca Podcast, o maior podcast do Espírito Santo. É isso aí, galera. E para não perder os melhores momentos do episódio que a gente faz aqui na live, já clica aí, se inscreve no canal, dá um like nos vídeos, compartilha com os amigos que você não vai perder nenhum melhor momento desse podcast foda. Curta o vídeo. Os anos fizeram bem a você. E o Brigadeiro Iaco, ele me confirmou essa história toda que ele vivenciou naquela época, em 67. Mas onde que a gente quer chegar com tudo isso? Que desde aquela época, década de 60, e até eu colocaria antes, década de 50, os americanos trocam figurinhas com os brasileiros. Na Operação Prato, que foi década de 70, também a gente tem indicativos da presença de americanos, e mais recentemente, no caso Varginha, a gente tem aí comprovações de que o governo norte-americano esteve envolvido em tudo. Inclusive, eles levaram para os Estados Unidos a nave acidentada em Varginha e as criaturas que passaram de Varginha para a Unicamp, em Campinas, São Paulo, e depois foram levadas para os Estados Unidos. A gente vai... Só para concluir. Antes da gente chegar nos casos que são conhecidos no Brasil inteiro, no mundo, né? Mais notórios, todos esses relatos, você fala sobre a participação de americanos, né? E a gente entende, né, assim, que pode ter essa possibilidade de achar que é um objeto, uma arma de outro país e tudo mais, mas por que eles esconderiam isso por tanto tempo? Então, é porque eles querem deter essa tecnologia. Quem deter essa tecnologia, esse poder, vai dominar qualquer outra nação. Então, um dos motivos do acobertamento é esse daí, de deter essa tecnologia. O outro motivo do acobertamento é evitar a geração de pânico, porque em alguns casos houve morte, houve contaminação. Então, você colocar de forma irresponsável algo desse tipo pode gerar um pânico descontrolado na comunidade onde aconteceu, ou próximo, né, do local onde ocorreu os fatos. Outro fator determinante do acobertamento é o fator religioso, que isso daí poderia gerar uma convulsão social dentro desse meio religioso, que poderia ser de difícil controle por parte dos órgãos de segurança. E o quarto ponto do acobertamento é que eu e você pagamos impostos para uma segurança que não existe em relação aos OVNIs. Então, se eles reconhecerem que o fenômeno OVNI é real, existe e é extraterrestre, alienígena, alguma coisa assim, se estiver lá endossado por algum governo, por exemplo, o governo americano fala abertamente que existe, ele poderia estar tomando aí vários processos de civis que foram lesados de alguma forma, queimados, voltaram com algum tipo de doença ou radiação nos seus corpos, e eles teriam que ser indenizados pelo governo por conta desse imposto, dessa segurança nacional que não existe em torno dos OVNIs. Esse imposto é uma lei que tem? A gente paga um imposto por segurança aérea? Como é que é exatamente isso? Ou a segurança está se referindo a uma segurança geral? Isso, segurança geral dos militares, eles têm que fazer essa guarda. Agora, em relação a OVNI, não existe essa segurança. Então, o que pode acontecer? Já tentaram nos Estados Unidos, pessoas que foram queimadas, tiveram até câncer, processar o governo norte-americano. Tem o caso Cash Landrum, né, que é bem conhecido aí, que eles tentaram entrar com processo, mas como o governo norte-americano não reconhecia o fenômeno, foi tudo em vão. Eles acabaram perdendo o processo, a pessoa teve a doença, se lascou todinha e não teve jeito. Agora, tem um caso que aconteceu na Inglaterra, onde uma seguradora estava vendendo seguros
para abduções. Pessoas que isso, cara? de repente fossem... teve isso, na década de 90. Nossa, tem aparecido muita gente inventando essa história aí, hein? Isso, só que ela só pagava o prêmio do seguro caso a pessoa apresentasse provas de que realmente, de fato, aquilo aconteceu. E aí teve um camarada, teve um inglês que conseguiu provar e recebeu a grana. Conseguiu provar? Sério? Como? E recebeu, tem os recordes de jornais. Mas a abdução, ela é real, o Edson? Ele tá De acordo com seus estudos? Sim, e aí o que aconteceu? Essa grana que a pessoa recebeu, ela não teve como, por exemplo, a seguradora dizer que não era, porque a pessoa apresentou as provas, tinha tudo lá, e aí o que a seguradora fez? Quis vender essas evidências, essas provas, para os Estados Unidos para reaver parte do valor do seguro que eles pagaram. Depois eles cancelaram esse qual que eram as provas, de seguro contra a abdução, né? Mas qual que eram as provas, Edson? Tinha várias coisas, as provas físicas que ficaram na testemunha, uma substância também diferente que ficou no local dos fatos, né, onde ocorreu a abdução. Ele alega que ele viu o quê? Ele foi abduzido, foi levado. Não, mas ele alega que ele viu o quê? Uma nave diferente, e lá dentro ela passou por uma série de exames, né? E aí quando voltou toda lascada para a Inglaterra. Como eles tinham, como essa pessoa tinha o seguro, aí ela tinha essas provas, ela apresentou isso na seguradora e recebeu o prêmio. As provas era um prêmio milionário lá. Entendi, mas as provas foram o quê? Foram imagens, corpo de delito? Não, foi corpo de delito, substâncias que ficaram. Ele chegou a ver algum ser dentro da biológicas, coisas. Tinha, e tudo isso ficou de posse da seguradora que tentou vender. Eu acho que acabou vendendo para os Estados Unidos para reaver parte desse valor que ela teve que pagar no prêmio do seguro. É que eu não tenho fácil agora aqui para mostrar para vocês, mas saiu em revistas, em tabloides também da Inglaterra naquela época, foi um assunto bem comentado. Depois disso, eles cancelaram aquela modalidade de seguro contra abduções, né? Agora imagina se a moda pega, né? E algum país reconhece, vai ter processo para tudo quanto é lado aí, porque tem pessoas que realmente sofreram de alguma forma com a abdução, né? E a coisa foi traumática, ou veio com alguma doença, alguma coisa assim, e aí, com certeza, os governos não vão ter grana no cofre para pagar tudo isso daí. Mas com tantos anos de casos sendo revelados, por mais que ainda gere algum tipo de desconfiança em relação aos casos, eles são mais frequentes, enfim. Tá chegando um momento em que isso vai ser inviável, até impossível de se negar, né? Então, inclusive por parte dos governos. Eu acredito que a gente está chegando num momento em que a qualquer momento pode ocorrer algum tipo de revelação. E onde eu me baseio para chegar a essa conclusão? É só você abrir a internet, ver os jornais, ver os programas televisivos, só se fala em OVNI, para tudo quanto é lado. Até porque hoje em dia é muito difícil segurar a informação, né? Não tem como segurar. Agora, eu percebo também que se os Estados Unidos perceberem que a Rússia ou a China vão chegar primeiro falando, tipo uma revelação, olha, o fenômeno OVNI é real e é extraterrestre. Com certeza os americanos não vão querer ficar para trás, como não quiseram ficar para trás durante a Guerra Fria, na guerra ali da conquista espacial contra a União Soviética naquela época, né, na década de 60, 70. Então eu acredito que a hora que eles perceberem que alguém vai noticiar, os americanos vão vir a público e falar, olha, existe, acabou. E qual o indício disso? Primeiro, a abertura do Pentágono desses relatórios. Tem mais de 1.500 relatórios aí que eles liberaram agora recentemente a respeito dos UAPs, né? Aquele pedido do ex-presidente Trump para saber o que o Pentágono tinha a respeito dos UAPs,
Tanto é que esse relatório preliminar de 2021, ele pediu também mais orçamento para ser aplicado na pesquisa de OVNI, inclusive no aprimoramento, na criação de um sistema informatizado de detecção do que seria um OAP ou não. Seria um sistema onde você colocaria os dados de determinado caso e pelas características, aquela inteligência artificial já leria essas características e te daria um veredicto. Olha, isso aqui que o cara viu é um balão. Isso aqui que a pessoa viu é um fenômeno atmosférico. Ou isso aqui que a pessoa viu é um UAP, é um objeto voador não identificado. Agora, falar que é extraterrestre ou não, isso vai ter o momento certo de algum desses países maiores abrirem o bico para o mundo inteiro. E aí vai ser uma loucura, né? Porque imagina a população mundial sabendo a respeito disso. Então, muita coisa que estava acobertada, com certeza vai vir à tona. E assim, o Edson Boaventura Júnior encerra a carreira, né? Porque aí a gente não vai ter mais o que fazer, né? Não, pô, os caras vão te contratar, pô. Eu vou só tomar cafezinho, né? Chamar os caras, vamos ali no shopping. Você vai aparecer só para falar. Eu disse, eu falei, eu avisei.